Bom dia! Hoje é 20 de fevereiro de 2025, é quinta-feira e todas as quintas são regidas por Júpiter, que é Zeus na mitologia, que na astrologia tradicional é conhecida como grande benéfico, então é aquele responsável pelas grandes bênçãos, grandes sortes na nossa vida. Fala sobre otimismo, fé, as nossas crenças. E Júpiter no céu de agora ele está no signo de Gêmeos, então é uma expansão que vem muito através das ideias, da nossa mente, dos aprendizados mais rápidos. Fala também dessas trocas, essa expansão que vem muito através da negociação, das conversas, às vezes aprendendo também outras linguagens, outras formas de se comunicar, já que Gêmeos é regido por Mercúrio, que é esse planeta da comunicação, então pode trazer reflexões nesse sentido. E Júpiter, ele tem o seu júbilo na casa 11, então na astrologia a gente tem essa divisão de 12 casas, e a casa 11 é a casa que Júpiter fica mais alegre, ele fica jubilado. O que quer dizer, né? Se você tem o Júpiter ali na casa 11, sempre vai depender também do signo que tá ali, né? Que isso pode fortalecer ainda mais. Mas a casa 11 ela vai falar sobre amigos, grupos, projetos, esperanças de vida, apoios que você recebe, padrinhos. É a casa dos bons espíritos na astrologia tradicional. Tanto que eu lembro que em um dos cursos de astrologia que eu fiz, a gente estava estudando algum dos mapas das pessoas mais ricas. E elas tinham Júpiter na casa 11, porque é você ser bem conectado socialmente, assim, ter bons contatos, ter uma boa rede. Também pode falar sobre sensação de pertencimento, então também pode ser interessante trazer reflexões sobre esse dia e até pensando no seu próprio mapa. Olha ali na casa 11, qual signo que você tem? Você tem algum planeta ali para entender com que pessoas normalmente você se reúne, você sente essa conexão, essa sensação de pertencimento, pelo que você se reúne, tá? Pode ser legal para ver isso. Então, Júpiter em Gêmeos ele pode estar trazendo também um excesso, um acúmulo de informações, de trocas, de pensamentos. Até hoje, depois no final, eu vou falar que a gente vai ter, Mercúrio vai fazer uma quadratura com Júpiter, então isso pode estar bem intenso mesmo, tipo, muita informação, muita ideia, às vezes não está conseguindo incorporar tudo isso, fazer algo com tudo isso, tá? Então pode estar trazendo bastante cansaço mental por conta disso. Bom, a gente ainda está com a Lua em Escorpião, e 7 e 6, a Lua em Escorpião ela fez um trígono com Netuno em Peixes. Então a gente está com muita água no céu, muitos planetas no signo de água. Eu estava até falando agora há pouco no grupo de meditação o quanto tá todo mundo assim transbordando, chorando, se emocionando. Então é permitir mesmo esse fluir das águas, acolher as nossas emoções. Então acho que é um momento muito da gente perceber como que a gente lida com o que a gente sente, o que a gente faz. Se a gente reprime essas águas, se a gente se permite expressar. Então pode ser um momento também de muita cura pelas águas, pode ser através do choro, pode ser através da transpiração também, enfim. Porque a gente também tem alguns planetas em fogo no céu, né? E a Lua já vai entrar em Sagitário. O que mais que eu ia falar pra vocês? Então, esse trígono, ele facilita muito essa questão de se conectar com práticas espirituais, artísticas, meditativas. Então, tudo que envolve essa água, o inconsciente, os sonhos, a fantasia. Então, até 9h55, que a Lua vai ingressar em Sagitário, ainda pode ser um período da gente se conectar com essas práticas, tá? E até pensando que Peixes, ele traz muito essa dissolução do nosso ego, do nosso eu. Então, pode ser um bom momento, assim, da gente se conectar com o todo a partir desses sentimentos mais elevados, sabe? Porque muitas vezes a Lua em Escorpião, ela traz essas feridas, essas inseguranças à tona. Então, algumas questões mal resolvidas, às vezes a gente fica em guerra, em conflito com nós mesmos, então trazer essa autocompaixão também, tá? Então é isso, 9h55, então a Lua já vai sair do signo de Escorpião, que a gente fala que ela tá em queda, porque a Lua fica exaltada em Touro, que é o signo oposto de Escorpião. Então ela fica muito bem quando tá no signo de Touro, que envolve prazer, conforto, sossego. E em Escorpião é difícil ter paz, né? Quando você sabe que carrega um veneno. Então, 9h55 a Lua vai para o signo de Sagitário, que é o signo do Centauro. Então a gente sai dessa energia aí de água fixa e vai para o fogo mutável. Então pode trazer mais um ânimo, mais um entusiasmo. Eu até coloquei no horóscopo que a gente se abre mais para esse espírito aventureiro, o corpo se abre para a expansão, para fazer de cada emoção um aprendizado, um conhecimento, uma filosofia, uma forma de expansão. Então traz esse ânimo, só que
a lua já vai minguar, oficialmente, né? Porque desde que ela atinge esse momento ápice ali na lua cheia, desde que ela está oficialmente cheia, a lua já começa a decrescer, a diminuir em luz. Mas a gente considera oficialmente quando ela faz essa quadratura com o Sol, que vai ser 14h33. Então a lua em Sagitário vai fazer essa quadratura com o Sol em Peixes. Então oficialmente estamos minguando. Então quando a lua está minguante, ela está diminuindo em luz, que quer dizer que a gente também pode se voltar, a nossa energia também pode diminuir, a gente se volta mais para o nosso mundo interno. Então pode ser um momento de perceber tudo que está pesando e precisa de corte, de liberação, de finalização. Às vezes alguns ajustes também. Então a lua minguante ela vai fechar essa alunação aquariana. Então daqui uma semana a gente começa a alunação pisciana, que é um ciclo de um mês da lua, onde a gente trata dos assuntos piscianos. Mas então esse momento é uma preparação de terreno, é uma limpeza de terreno. E no signo de Sagitário, a gente pode pensar uma limpeza, às vezes, de alguma crença, de alguma verdade, assim, que já não faz mais sentido. Então, pode ser algum conhecimento que já não faz mais sentido pra gente, às vezes até uma prática espiritual, enfim, alguma crença limitante. Então, pode ser esse momento de liberar, tá? Então, às vezes, pode ser um bom momento, por exemplo, vou liberar livros, coisas que a gente associa a Sagitário, que é conhecimento, viagens, fé. Então, não acredito mais nisso, vou desapegar disso. Esse livro já não faz mais sentido pra mim, eu vou doar, sabe? Então, liberar esse espaço para que novas ideias, novas formas de olhar para o mundo, de ver a vida venham. Então, abrir esse espaço, tá? E pode ser simbolicamente, ou pode ser de uma forma mais, vou sair desse grupo porque não tá mais alinhado com a minha verdade. Pode ser. Depende ali muito onde você tem o signo de Sagitário também. Então, olha ali onde você tem. Depois eu posto também nos stories. Mas olha a casa, os temas que são regidos pela casa onde você tem Sagitário e reflete sobre esses temas. Pensa, por exemplo, você tem ascendente em Sagitário, que é a casa que vai falar sobre o seu corpo, as suas motivações. Então, que hábitos que você tem que já não estão expandindo o seu corpo, que não estão te trazendo vitalidade, tá? Então, algumas reflexões. E deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então é isso, esse momento que a gente está finalizando, está encerrando. Então a lua minguante a gente vai diminuindo mesmo em energia, tá? E 15 e 12, a lua ela vai fazer um sextil com Plutão em Aquário, que é esse planeta das transformações profundas, muitas vezes expurga questões que estavam ocultas, então vem à tona como se fosse um vulcão, assim, a gente fala, nossa, de onde que veio esse pensamento? Nem sabia que eu pensava isso. Ainda mais que Aquário tá num signo mental, né? Então, às vezes, vem umas ideias, pensamentos, umas coisas e fala, gente, que é isso? Aceita. Eu acho que Aquário é muita gente aceitar a nossa humanidade, saber que todo tipo de pensamento atravessa a nossa mente. Gêmeos também tem isso, né? Os signos mutáveis, duais, eles trazem muito isso também. De, tipo, a gente tem pensamento de todos os sentidos. A questão realmente é não se apegar, é permitir passar, porque o problema é quando a gente se apega. Então, passa um pensamento negativo ali, estão me julgando, estão não sei o que, daí a gente fixa nisso. Às vezes até por conta de algum trauma, alguma dor, a gente fixa e fica naquela ideia. Então Aquário é um signo fixo, então esse sextil da lua minguante em Sagitário com Plutão em Aquário pode ser esse momento de perceber essas crenças que às vezes estão te bloqueando, às vezes você nem percebe, medos, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de criar um grupo, de criar uma comunidade, eu tenho... os meus pensamentos, eles estão me sabotando, eu tô com muitos pensamentos de procrastinação, o que mais? Podem ser questões assim nesse sentido, ou a minha fé mesmo, eu preciso liberar algumas coisas sobre as coisas que eu acredito, que eu não tenho mais fé também, que já não tá me expandindo, né? Essas reflexões que eu já trouxe sobre banir essas crenças limitantes que a lua minguante de Sagitário pode trazer. Então é um bom momento para remover essas ideias, fala assim, isso aqui não me serve mais, não tá me adiantando, tchau, adeus. E perceber, né, se tem algum medo, alguma insegurança vindo, que como eu falei, às vezes traz algumas questões ocultas, às vezes a gente já olha, já consegue liberar, mas às vezes se você tá num processo terapêutico, às vezes pode ser interessante levar pra se aprofundar mesmo, né, mas às vezes só vem algo e essa aceitação ela já libera. Então aquele momento assim que você fala, tá, eu tenho um lado aqui que é meio malvado, às vezes eu penso coisas ruins sobre mim mesma. Então é esse processo de aceitar também esses nossos lados, né?
aceitar esse nosso lado sombra também, porque daí a gente consegue integrar, a gente consegue até trazer uma criatividade. Então, eu tenho insegurança para falar em público, então eu vou começar a criar algo para falar em público. Todos os dias eu vou abrir uma live aqui e criar horóscopo do dia para banir esse meu medo de pessoas. Pode ser uma ideia. Então, 17 e 14, o Mercúrio em Peixes vai fazer uma quadratura com Júpiter em Gêmeos. Então, o Mercúrio, ele é muito esse mensageiro das questões do dia a dia. Então, Mercúrio a gente pode associar muito a jornal, essas notícias diárias. E Júpiter seria mais publicações editoriais, uma editora, né? Essas questões mais assim de fé, de estudos acadêmicos. Então, eles naturalmente eles já têm muitas vezes uma divergência. Mercúrio está em Peixes, Júpiter está em Gêmeos. Ambos são signos mutáveis, só que Peixes é das águas, dos sentimentos, da sensibilidade, e Gêmeos é um signo mental. Então, o que acontece? A nossa mente, ela tá bem emotiva, tá bem sensível, a gente pode estar se conectando com as coisas de uma forma muito emocional, até o nosso aprendizado pode estar sendo bem emocional, facilita muito essas questões simbólicas, eu já mencionei para vocês, de se atentar para os sonhos, essa comunicação não verbal, poética, artística, criativa, favorece muito isso. E Júpiter está em Gêmeos bem mental, então está bem voltado para as questões assim, racionais, dos pensamentos, essa expansão que vem através da curiosidade. Então tem um conflito ali, as águas e o ar. Então, às vezes, o que pode acontecer nesse trânsito? A gente tem algumas divergências por conta das nossas crenças. Então, a quadratura muitas vezes fala sobre um conflito. Então, isso pode acontecer internamente. Então, as suas emoções não estão batendo ali com as coisas que você acredita, sabe? Tipo, eu tô sentindo tal coisa, mas eu acredito em outra. Ou, às vezes, com alguém mesmo. Você tá conversando com alguém, daí você tá falando sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre as coisas que acredita, e outra pessoa tá sendo super racional, tá te contrariando. Então pode trazer, mas bem conversado, porque Peixes rege Júpiter e Gêmeos rege Mercúrio. Isso. E aí, então pode ter assim, tem uma recepção mútua. Então quer dizer que se conversar bem, tudo se alinha, mas num primeiro momento pode ter esse conflito, tá? Então às vezes você pode sentir isso internamente, uma contradição interna, ou às vezes vem também nas conversas, nas trocas com as pessoas. Às vezes você tá ali no Instagram, começa a brigar, às vezes tá todo mundo, assim, às vezes a gente tá falando a mesma coisa, só que de forma diferente, entende? E daí a pessoa vai brigar com você, porque pra ela tal coisa é tal coisa, mas pra você tal coisa é tal coisa também. Então às vezes cria um telefone sem fio. Então, eu acredito que ter essa atenção, ter essas trocas, assim, no sentido de resolver mesmo, facilita, tá? Porque, às vezes, quando tem quadratura, a quadratura é um aspecto de Marte, que é um aspecto bélico. Então, às vezes, é agressividade, é treta, entende? Mas se a gente já tá sintonizado, então o horóscopo é muito nesse sentido. É igual para a previsão do tempo. Você sabe que vai chover? Você leva um guarda-chuva. Então, você sabe que pode ter treta? Então, assim, talvez não seja o melhor momento para você colocar aquele post polêmico que as pessoas podem entender. Ou às vezes né? Às vezes você gosta disso também, gosta de polêmica. Pode ser também bom para viralizar. Também tem isso. Aí depende de você, se você sustenta essas tretas. Mas então pode causar confusão nas mensagens, essa falta de compreensão. Às vezes a gente pode, a gente vê uma propaganda e a gente entendeu uma coisa, mas é outra, sabe? A gente se engana, se ilude. Porque às vezes a gente tá muito voltada pro nosso mundo interno, daí às vezes traz essa confusão, a gente meio que se perde, sabe? Então, às vezes até esquecendo coisas, então pode trazer nesse sentido. Eu até escrevi no horóscopo, né? Atenção na hora de se comunicar e na forma com que você absorve o que você lê, tá? Porque, como eu falei, às vezes a pessoa tá falando a mesma coisa que você pensa, só que ela tá usando umas outras palavras e daí já dá uma treta, já dá um conflito, tá? Então pode ter esse telefone sem fio mesmo. Então é isso, gente, de aspecto pro dia. Então a lua em Sagitário, ela já melhora esse humor, a gente já se sente um pouco mais animada, expansiva, mesmo estando nessa fase minguante, indo pra fase minguante. Então a gente pode pensar nessa expansão mesmo do nosso mundo interno. Então às vezes perceber esses recursos, buscar recursos internos,
às vezes algum estudo, alguma conexão com algum mestre, alguma espiritualidade, alguma fé, algo que você sente que te eleva. Pode ser um momento legal, e se atentem para aquele momento que eu falei, 17, 14, que às vezes pode ser que surja alguma treta, algum conflito, às vezes uma falta de entendimento mesmo, tá? Então é isso, gente. Uma semana de lua minguante pra gente liberar aí tudo que tá impedindo a nossa expansão, tá bom?